Ele é um profeta. O cara vem tomar conta do cara, o cara vem tomar o dinheiro do cara, e o cara sai de casa com a sua família sem um pão, sem a moto, sem o dinheiro e sem um celular. E aí, irmão, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que Deus criou o mal? Se o ser humano, ele proibiu o ser humano de conhecê-lo, né? Se ele disse a Adão e Eva, se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então ele criou o mal, que ele diz lá em Isaías que ele criou, mas ele não deu a oportunidade do homem conhecer. Então por qual a necessidade de criar o mal? Deus não criou o mal, existia uma árvore no jardim, a árvore, Mas ele diz em Isaías que eu crio o mal. a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que sim. Deus dizia? Não coma. Certo, mas ele não criou? Aí o mal, sabe de quem partiu? Não. Não foi Deus não, foi do Lúcifer. Foi Satanás, o mal Mas partiu. ele não criou Lúcifer? Sim, mas o mal veio de Lúcifer. Como se veio de Lúcifer? Se ele diz que ele cria o mal. Ele criou o mal, Lá em Isaías ele diz, eu crio ele o mal. criou. Foi mesmo? Foi. Você acha que eu criei o mal? O senhor diz que não? Ele O não senhor criou o mal. duvida que não? Deus não criou o mal. Tá. Ele O não senhor criou o mal. duvida que não? Deus não criou o mal. Tá. Não deu certo, né? O único jeito, Olha comigo aqui, irmão, por favor. tá certo? Olha aí. Vem, irmão. Que a palavra é eficaz. Olha, a palavra do poder, ó. Vem, irmão. Soi. Deus Todo-Poderoso. É ele que é o dono da terra. É o dono do mundo. Salve esse homem, Senhor. Se brigar com ele, ele vai acabar com Ajuda, tudo. Jesus. Escapa, Jesus. O dono do liberta a alma, mundo Jesus, disse liberta que o vai inferno, acabar com Jesus. tudo. Salva, Jesus, a alma, se liberta Se ele, tocar em liberta mim, ele, meu Senhor. pessoal. Liberta ele, Senhor, da droga, liberta ele do vício, Senhor. Deixa o diabo, liga na alma dele. Ele vai perder não. Salva, Jesus. Eu estava perguntando a ele, irmão, por que é que Deus criou o mal, né? Ele diz assim, lá em Adão e Eva, se comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então por que ele criou o mal, que ele diz lá em Isaías, criou o mal, né? Ele criou o mal. Se o homem não podia nem ter ciência do que era o mal, para que ele criou o mal? Foi uma coisa em vão, então? Não, Tem não, alguma... não foi em vão não, porque ele tá vendo o resultado agora, né? Sim, mas aí Do que ele disse a Adão, né? Sim, mas aí por quê? Para causar o mal, para causar sofrimento, ele criou o mal para as pessoas? Não, veja bem. Essa conotação aí do escritor que Deus chegou para Adão e disse, olha, você pode comer livremente daqui, mas desse fruto aqui não. Ele colocou bem no meio do paraíso, né? Olha, então Deus conscientizou ao homem que Deus havia criado o homem dotado de alta capacidade de inteligência, e ele sabia perfeitamente que se ele comesse daquele ali, ele mudaria a sua história, ele sabia. Mas Adão, eles tinham uma ideia do que era morte, Adão e Eva. Adão e Eva sabiam o que era morte, porque ele disse assim, se comeres, certamente morrerás. Ele sabia o que era Se morte? Deus disse a eles que ele morreria, obviamente ele sabia o que era morte, Mas a morte não é um mal, então ele já tinha ideia do que era o bem e o mal. porque Deus havia dito a ele. Então ele já sabia o que era o bem e o que era o mal. Não tinha Obviamente, o homem no pecado é uma coisa. O homem no seu lado de pureza, de inocência é outra. Veja que quando o homem não conhecia o mal, ele está no estágio de inocência, mas Como era? ele era dotado de alta capacidade. Então ele Quem sabia, foi que- né? Ele tinha ideia do que era morte. Onde é que ele tinha essa ideia que no paraíso não tinha morte? Ninguém morria no paraíso. Onde é que foi ficar essa ideia? Não morria pelo fator porque ele não tinha comido do fruto. Sim, aí A questão era o fruto. quando Deus disse a eles, certamente morrerás, eles entenderam o que era morte, eles Sabe sabiam. perfeitamente. Então eles sabiam o que era o mal, que a morte não é um mal? Se a gente for. A gente está conversando. Não, tudo bem, nem se preocupe. Veja bem. A gente vê a sua pessoa, a gente está vendo que você é uma pessoa de bem. Obrigado. É uma pessoa educada. Aí a Aí pessoa o senhor quer. disse que Adão e Eva eles Aí- tinham noção do que era morte, né? Eles Oi. sabiam que era morte, que era um mal. Eles sabiam que carregavam o peso da humanidade nas costas deles, que se eles errassem, Ele sabia, Eles sabiam portanto, que- ele não teria sido eles atingido sabiam por que ela. tudo isso ia acontecer. Não, tudo que Adão vinha não depois, sabia que a humanidade ia passar por todo esse Adão sofrimento. não sabia disso não. Então, Adão, ele foi orientado a não comer. Certo. Ele sabia que existia a morte. Se a partir do momento que Deus diz a ele, se você comer, você morrerá. Então, automaticamente, se eu pego esse celular aqui, mas eu não sei o que é morte, irmão. Aí como é que Aí a cobra vem e diz, não, certamente você não vai morrer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. A cobra não mentiu. veja a A orientação. cobra mentiu, Mentiu. mas o homem não ficou sabendo o que era o bem e o mal, então ela não A mentiu. cobra mentiu, porque aí a cobra colocou uma interrogação no caráter de Deus. Ele estava querendo dizer para ela o seguinte, que Deus não é sério.
o que estava por trás disso não era simplesmente a morte. É porque se ela come, ela seria igual a Deus. Como assim ser igual a Deus, então? O que é ser igual a Deus? Poderoso? Sim, mas qual seria? Mas Deus não é bom, Deus não é justiça, não seria bom, Aí eu não? estou colocando o lado do diálogo entre a cobra e a mulher. Deus aí está fora. Deus aí está fora, tem nada a ver com o Aí, assunto aí. qual seria o problema do diabo ser igual a Deus? O diabo seria justo, seria o amor, né? Deus não é tudo isso? Não, Deus é o diabo é o contrário de Deus. Mas se o diabo invejava Deus, ele via alguma coisa boa que ele não conseguia ser, não é isso? Ele via que Deus era maior do que ele, então ele queria... Perfeito. Quem é maior? Mas o que é que É Deus... o Criador ou a criatura? Sim, mas eu digo, Deus tinha o quê? Deus tinha justiça, Deus tinha amor. O Não, que tem de mal de Deus dar essas coisas? São os atributos dele, E o que tinha de mal ele dar esses atributos ao diabo? né? O que tinha de mal o diabo querer invejar Deus nessa forma de uma coisa boa? A gente só Porque inveja coisa boa, né, o irmão? diabo não é Deus. Sim, mas Antes dele ser diabo, ele era um querubim ungido. Se na presciência de Deus, Deus já sabia que ele ia se rebeliar, como é que Deus ia pegar esses atributos e dar a ele? Aí é que tá, mas essa rebelião vinha de onde, né? Se não for da natureza Ele. de quem? Do diabo? Tá perdendo tempo. Só Deus é Deus de cabeça. Não, mas eu tô aqui, você foi pra cá pra ensaiar. É isso que eu quero entender de onde vem esse mal, esse erro. A Bíblia está dizendo que foi ele que criou. Assim é Deus. Deus não revelou tudo ao diabo, que o diabo tinha conhecimento de muitas coisas. Foi o único ser lá no céu, criado por Deus, mais perfeito. E ainda errou, pecou, ainda conseguiu pecar. Quer saber quem é o homem? Deus dado a ele? Então não vai haver possibilidade de pecar nesse novo céu também, não? Não, não. Não, Mas o diabo não pecou no céu? não, mas não vai haver mais, porque a origem do pecado nasceu nele. No Ele diabo. foi que deu a origem. Quem foi o diabo? Para primeiro a gente ter chegar a uma conclusão. Um anjo, né? Ele era um anjo, um auxiliar de Deus, né? Ele foi criado para ser um protetor Protetor de quê? de Deus. E Deus precisa de proteção, irmão? Escute, vamos lá. Vamos Deus é lá. todo poderoso, nada o atinge. Como é que ele precisa de proteção? Mas ele quis assim. Alguém para protegê-lo? Ele quis, foi ele que quis. Quem pode questionar Deus? Protegê-lo de quê? Qual era o mal que podia atingir Deus? Mas foi Deus que quis criar, que ele sendo um protetor dele. Se ele Mesmo quis, sem ter, tem que ter mas que ele atingir. foi Deus que quis. A Bíblia diz: o que foi revelado para o homem é para o homem, o que é de Deus é de Deus. Tem coisa que a gente não chega a uma conclusão, porque não foi revelado para o homem. Aquilo ali só pertence a Deus, é exclusivo de Deus. Sim, entendi. Tá entendendo? São mistérios, né? Como diz. São as profundezas que Paulo fala, os mistérios de Deus. Quem pode penetrar nas profundidades de Deus? Então o diabo, como ele se destacava, porque Deus criou ele dotado, primeiro, de livre-arbítrio. Ele não era nenhum escravo de Deus. Deus dotou ele primeiro de livre-arbítrio e de alta inteligência. Aí ele disse, bom, aí o cara gozava de uma comunhão tão intensa, tão íntima com Deus, que ele chega a esse ponto de dizer assim, eu posso ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. Aí o que foi que ele agora idealizou? Eu vou subir na mais alta nuvem e de lá eu faço meu trono, e daí? Alguma coisa ele percebeu que ele podia competir com Deus. Aí quando ele quebrou a cara, né? Mas ele não sabia que Deus era todo poderoso, que ele não tinha como competir com Deus. Ele não tinha essa ideia não de que Deus era... Sabia. Inveja é uma coisa, burrice é outra, né? Porque o cara Sabia. sabe que é todo poderoso, não ser maior do que ele, eu vou competir com ele. Eu vou lutar com Arnold Schwarzenegger, eu vou O me cara ferrar, é né? irreconciliável. Há esperança para ele. Por isso que ele juntou as terça parte dos anos para lutar contra Deus. Nunca ia ganhar, nunca ia vencer. Pode Ele lutar quem pensou, for. ele pensou, né? Ele pensou Mas que ele- ia. Então o derrubar. diabo era burro, né? Porque, Nasceu nele, burro. Gosta de burro nisso. Ele- Deus dotou ele primeiro de livre-arbítrio e de alta inteligência.